Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou aqui para mais uma live. Hoje é dia 21 de agosto, gente. O mês já está quase acabando. Vamos lá. Para quem vai passar por aqui, quem passa por aqui, eu sou Sheila Querido, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar. É possível ser psicóloga e consteladora familiar? Sim, é possível ser psicóloga e consteladora, é possível ser advogada e consteladora. É possível ser professora e consteladora, é possível ser administrador de empresa e ser constelador, é possível ser cabeleireiro e ser constelador, é possível estar em qualquer profissão e ser consteladora. São duas ações, né, diferentes, são dois espaços diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. É possível ser pastora de igreja e ser consteladora, ser freira, ser padre e ser consteladora? É possível. É possível ser líder de alguma religião e ser consteladora? Ah, eu não sou líder de nada e quero ser consteladora? Posso. Ah, me aposentei e quero ser consteladora? Pode? Pode. Eh, eu sou fundadora do Instituto Sheila Queridos, não é Sheila Querido, né, como muitas pessoas falam. Às vezes falam, ah, Sheila Querido. Não, é Instituto Sheila Queridos. Por que queridos? Porque todas as pessoas que fazem parte, que vêm de alguma forma participar de um curso, de um workshop, de uma palestra, de um curso livre, de um bate-papo, uma roda de conversa, todos nós, todos, passam a ser queridos. Eu tenho um grupo de consteladores formados pelo Instituto Sheila Queridos, que é Queridos da Sheila, né? Então, pensando nisso, que as pessoas que vêm até nós, porque geralmente vêm para cuidar de algo muito profundo na alma, né? E quando tem algo muito profundo na alma, a gente acaba se conectando, se vinculando, e quando a gente se vincula, a pessoa passa a ser uma pessoa querida nossa. Então, por isso, eu acho que esse sobrenome vem a calhar aí, né? E então hoje vou falar sobre a nossa relação com o pai. Tem tudo a ver com o nosso sucesso e também tem a ver com dinheiro. Olá, Liliane, estou em Jacareí, vou para Suzano daqui a pouco. Vou para Suzano, gente, fazer um trabalho de promoção de saúde mental numa empresa grande lá. E aí, se eu puder, né, fotografar, registrar, vocês saberão um pouco desse trabalho de hoje. Estou muito feliz. E para quem não sabe, eu faço parte também de um grupo de empresários chamado BNI. E esse trabalho de hoje só será possível porque foi uma indicação de um dos empresários, né, que me apresentou para a pessoa responsável lá do RH dessa empresa. E vou lá fazer esse primeiro trabalho com eles. Torçam aí para que dê certo, né? E que seja o primeiro de outros também, quem sabe. É, Sheila, você está falando de constelação e trabalha com promoção de saúde mental. Oi, oi, querido Nogueira, olha só. Passando por aqui, eu estou falando de saúde mental. Eu preciso falar com você. Que legal. Gente, quantas pessoas queridas aqui. Márcia, eu vou falar com você daqui a pouco aqui na live, Márcia. Então, ah, eu sou psicóloga, sou consteladora, estava falando que, né, se toca no coração das pessoas, qualquer pessoa pode ser consteladora. A Liliane Chaves, que está aqui, ela é consteladora, e a parte de estudo dela, a primeira profissão dela tem a ver com segurança de trabalho, né? Então, ela percebeu que ela tem um desenvolvimento, uma alma para poder contribuir com a vida de outras pessoas, e ela é consteladora. Então, todas as pessoas podem ser consteladora desde que tenha uma predisposição para servir a vida de outras pessoas de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, de uma forma certa. Olá, Andréia, tudo bem? Acabei de falar aqui do BNI. Hoje vou fazer um trabalho de promoção de saúde mental numa empresa em Suzano, porque eu fui referenciada por um empresário para fazer esse trabalho hoje. Então, se alguém quiser saber sobre BNI, também é algo que para mim tem sido incrível, né? Me leva em lugares onde sozinha eu não conseguiria chegar. Fabi, seja muito bem-vinda.
Márcia, você está em Salvador, Márcia, você está fazendo isso só para me causar inveja, fala sério. Salvador é a cidade que eu tenho vontade de morar, gente. É uma cidade que tem uma energia muito peculiar, né? Muito, é a cidade mais preta do Brasil, né? Então, a energia é muito diferente e as coisas ficam muito sincronizadas lá. Ah, a Liliane está falando que indica que é uma ótima formação aí no Instituto Sheila Queridos. A Liliane, apesar de já, ela já era consteladora e ela veio para o Instituto para poder reforçar, né, fazer uma reciclagem. E ela falou que o curso, ela participou de todas as aulas, 10 módulos, né? Cada módulo tem 2 aulas práticas, aulas teóricas, e ela participou de tudo na época de pandemia, né, Liliane? E trouxe outras pessoas também para fazer o curso, e eu sou muito grata. Bom dia, Sandra. Gente, eu estou em Jacareí, estou numa padaria, pode ser que tenha, né, outras pessoas falando, espero que vocês estejam me ouvindo bem. O que tem a ver? Primeiro, né, falando de curso, falando de pai, Márcia, estava ouvindo seus áudios no grupo da turma 16 e estava emocionada, falando, e ela cita também, né? Se você até quiser falar algo aqui, Márcia, né? Ela cita o quanto a vida financeira dela melhorou depois de tomar consciência do que é o dinheiro e de tomar uma consciência qual é o lugar dela na vida dela, né? Diante, principalmente diante do pai, né? Então é sobre isso que eu vim falar hoje. Bom dia, gente. É sobre isso que eu quero falar hoje, né? Puxa, Sheila, para melhorar a minha vida, eu preciso estar melhor com meu pai, com a minha mãe, melhorar a minha vida financeira, melhorar a minha vida afetiva, melhorar. Sim, gente, sim, 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 sim. É a nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe é a relação com a, com a porta do mundo, né? A mãe tem muito a ver, do jeito que eu gosto muito dessa frase do Bert Hellinger, ela é muito profunda, só essa frase daria uma live de meia hora tranquilamente, que é o mundo trata a gente do jeito que a gente trata a nossa mãe, né? E a nossa ascensão, né, vai até onde a gente permite o nosso pai nos impulsionar, né? Eu que agradeço você, Márcia. A Márcia está escrevendo gratidão eterna, né, desse aprendizado das constelações. Ela fala, né, o quanto o aprendizado que ela já traz de vida, toda a bagagem de vida, de religião, mas quando ela encontra a constelação, ela consegue dar um salto quântico na vida dela em relação às questões financeiras, às questões de trabalho, né, de posicionamento profissional. Ela é uma empreendedora, ela é uma empresária, né, da gastronomia baiana. Ai, ainda vou ter esse privilégio de poder comer dos sabores da Márcia. Então vamos lá. Então, essa ascensão, né? O pai está ligado à nossa ascensão de vida, né? Aquele ato da concepção, né, que o pai impulsiona a gente para a vida. Se a gente tem um problema com o nosso pai, a gente não quer ser impulsionado para ele, como se falasse: eu não preciso de você, você não tem importância para mim, você nunca foi presente na minha vida. Mentira! Se nós estamos vivos, pai e mãe estão presentes em nós, com certeza. E se a gente nega isso, se a gente não gosta da nossa mãe, ou não gosta do nosso pai, tem algum problema, ou a gente se sente melhor do que eles, se sente maior do que eles, mais importante do que eles na nossa vida, gente, eles são importantes. 50% de nós é pai, 50% é mãe. Nós somos a junção dos dois em um corpo, em uma alma, em uma energia. Se a gente pega a energia desses dois, que já são duas potências em nós, e a gente faz algo bom, não tem limite para a gente, entendeu? A gente vai para onde a gente for necessário. Agora, se a gente olha para o nosso. Vamos falar de pai, né? Mês de agosto ainda. Vamos falar de pai. Se a gente pega. Se a gente. Licença, gente. Se a gente pega nosso. A gente enfraquece, a gente olha como se o pai fosse um fracasso, a mãe, ou a mãe fosse um fracasso, essa potência, né, dessa união dos dois em nós se enfraquece.
Se a gente olha para o pai, a gente defende a mãe ou defende o pai e exclui um dos dois, a gente está excluindo isso em nós, enfraquece. Se a gente olha para o nosso pai e fala, ai, coitado, ele precisa da minha ajuda porque ele é um problema, eu que sei resolver o problema dele, a gente está diminuindo a capacidade desse pai e dessa mãe, e isso faz com que nós enfraquecemos, né? Nós ficamos fracassados. Então, é uma ilusão a gente olhar para trás e, primeiro, querer ajudar, ou, segundo, querer criticar, terceiro, julgar, quarto, excluir. Né? Quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente olha para eles como se eles fossem pessoas fracas, mais fracos ficamos. O fracasso fica em nós, não é neles. Eles vão continuar vivendo do jeito que eles conseguiram, do jeito que eles conseguem, dentro da cultura, dentro da educação deles. Mas somos nós que enfraquecemos. Né? E o pai tem a ver assim com essa conquista. Se eu não aceito esse impulso que ele deu para a vida, gente, parece algo banal, né? Uma coisa biológica somente, mas se 50% do pai chegou no óvulo da mãe e tornou a gente real, isso é a melhor tecnologia biológica que existe. Nós, percebe? Eram duas célulazinhas e transformou nessas pessoas maravilhosas que nós somos, cheias de capacidade, cheias de inteligência, né? Com um corpo perfeito, funcionando sem precisar a gente ficar dando comando. Isso já é uma potência. Isso não é simbólico, esse efeito, né, do pai impulsionar a gente para a vida e para a gente se tornar real, para a gente se realizar, isso é para a vida toda. Se a gente olha para o nosso pai e fala, "Ah, eu queria que fosse outro pai", e eu falo, toma cuidado, que às vezes é. Eu olho para a casa do vizinho e falo, eu queria que aquele pai fosse o meu, talvez seja. Então, cuidado, né, para isso. Mas aí você olha para esse pai e olha para o que enfraquece, né? Esse impulso pede a força. Aí, onde as pessoas falam, eu não consigo me manter num trabalho, às vezes até consegue um trabalho bom, mas não consegue manter. Eu não consigo me manter eu não consigo me manter num, numa relação afetiva, eu não consigo conquistar novos trabalhos, sempre ganhei um pouquinho, nunca fui reconhecida. E às vezes eu falo, você reconhece seu pai? Quando você pensa no seu pai a primeira vez, o que vem na sua mente? Vem algo bom? Vem algo legal? Vem algo importante? O que vem na sua mente? O que vem no seu coração? O que você sente no seu corpo quando fala a palavra pai? É falta? É ausência? É raiva porque ele faltou? Perceba como está a sua vida. Se você atrai coisas que te dão raiva, se você está sempre ligado à falta, sempre ligado a algo que as pessoas te desprezam, te excluem, porque isso muitas vezes pode estar ligado da forma que você olha para o seu pai. Você perde a força para viver, para conquistar, para ser real dentro das conquistas que se tem. Manter as conquistas, né? A Márcia colocou aqui já há um tempinho. Era assim que eu vivia, negando meu pai e exaltando a minha mãe. Quantos de nós não fez isso, né? Levanta a mão quem nunca fez isso, né? De tomar partido na relação do pai e da mãe, né? Querendo. Eu fiz isso na adolescência, né? Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos e eu já meti o bedelho na relação do meu pai e da minha mãe. Quantas vezes eu falava, mãe, por que a senhora ainda continua casada com o pai? E não entendia como que eles resolviam os problemas deles. Né? Eles se amavam do jeito deles, dentro da capacidade que eles tinham de amar, né? Então, essa reflexão, né, é necessária. Como que eu estou na relação com meu pai? Eu lembro de ter participado, já falei isso algumas vezes em algumas lives, né? Que eu trabalhei voluntariamente numa instituição onde as crianças ficavam, era um orfanato, né? E as funcionárias falavam bem de algumas pessoas, eu falava como que era a relação dele, né? Que ele falava dos pais, falava, eles agradeciam a vida.
aqueles que agradeciam a vida, né, da maneira deles, quando eram crianças e adolescentes, não ficavam bravos, revoltados porque os pais abandonaram, ou morreram, alguma coisa assim, eles se deram muito bem na vida, tinham carros bons, família formada, boa profissão, e aqueles que reclamavam, que eram revoltados por estar ali, não conseguiram grandes coisas na vida. E alguns até, né, foram penalizados pelos atos que fizeram. Então, aquilo para mim veio como uma comprovação, né? Quando não importa o que os pais fizeram, o que importa é o que a gente faz com a nossa vida e o agradecimento que a gente tem de estar vivo, que é um grande presente, né? A Andréa Casale, que é psicóloga, está fazendo curso de extensão universitária em constelação familiar, né? Ela coloca aqui, né? Por muito tempo eu me referia ao meu pai como um palhaço. Uau, um palhaço, um palhaço. Hoje estou entendendo, através da formação de constelação, que ambos são importantes. Sim, sim, sim. O Nogueira fala aqui, que ótima reflexão. Que legal, Nogueira, você está por aqui. O Nogueira é um ótimo empresário, né? Às vezes somos ótimos empresários, às vezes temos, mas aí fica aquele peso, né? Mas só conseguimos ser bons naquilo que a gente faz quando a gente toma com amor a vida, né? Quando a gente agradece. Eu sempre falo, faço uma analogia, né? Às vezes, vocês já viram a nascente de um rio? Às vezes parece que essa nascente de um rio, essa nascente não vai tornar um rio. Às vezes é um laguinho borbulhando umas águazinhas assim, né? E você olha aquilo e fala, o que que vai dar isso? Né? E às vezes dá um rio imenso, que igual aqui onde eu moro é o Vale do Paraíba, né? A nascente do Rio Paraíba é pequena e ela rega aí mais de 50 cidades, só no estado de São Paulo, do Rio também. Eu estou aproximando aqui, gente, que o barulho está aumentando, né? Então, assim, as pessoas às vezes não valorizam o modo dos nossos pais nos amarem, né? Esses dias eu estava assistindo uma live e a pessoa falava assim, minha avó era estranha, né? Aí hoje, com o conhecimento de hoje, a pessoa falava no vídeo, minha avó tinha autismo, né? Ela não falava com muitas pessoas, ela não gostava de abraçar, ela não tinha elogio, ela tinha as manias dela, a alimentação dela era tudo separada de todo mundo, as pessoas estavam lá conversando, ela estava lá no canto. Então, às vezes, até essas questões, né, biológicas, psicológicas, psiquiátricas, estão nos nossos pais. Nossos pais têm feridas da infância que eles muitas vezes não conseguiram cuidar, né? Às vezes é uma criança ferida sendo pai, sendo mãe, e eles vão cuidar da gente com aquilo que eles têm. Eles não têm um chip. Ainda não inventaram um chip de mãe, de pai, que coloca assim e fala, agora você será, né? E também tem uma coisa, e se tivesse esse chip que deixasse os pais perfeitos, será que nós seríamos filhos perfeitos? Será que existe um pai perfeito? O que que é um pai perfeito, gente? Então, a gente olhar para o nosso pai com gratidão, sabe? Se ele conseguiu estar presente na nossa vida, um dia na nossa vida, isso já é ganho para nós. Se você tem um pai que está presente na sua vida até hoje, ou teve presente durante algum tempo, é ganho para nós, né? Ex- E o exercício é olhar para esse homem que muitas vezes tem muitos problemas e que ele não sabe administrar isso, e além de tudo isso, ele ainda é pai. Então a gente precisa agradecer, olhar. Sabe aquele beijo na testa que a gente pode dar de agradecimento? Falar, apesar de você ser do jeito que é, você é meu pai. Obrigado pela vida, pai. Se a gente conseguir verbalizar isso, ótimo. Se a gente não conseguir verbalizar, mas trazer isso para nós, né? Eu tenho um pai que disse sim à minha vida, e por que eu não posso dizer um sim para o meu pai? Eu facilitei uma constelação. Eu não, na verdade, quem facilitou foram as consteladoras que estavam se formando na turma 15, né? Uma pessoa que veio constelar e falou assim:
Eu estou aqui porque eu sou empresário, eu tenho a minha empresa, tenho a minha família, eu recebo dinheiro, mas o dinheiro não fica, ele não vai embora. Quando a consteladora colocou o representante da mãe, nossa, era puro amor. Quando colocou o representante do pai, era puro ódio. E quando a consteladora pedia para ele falar assim, pai, eu vejo você. Ele engasgava e falava, eu não vejo. Como que eu vou falar alguma coisa para meu pai? Não tenho vontade de falar nada para ele. E ele tinha uma resistência muito grande em poder falar, né, as frases de solução para o problema dele, que era para o dinheiro parar na vida dele. E quando a gente pedia para ele falar, né, pai, eu vejo você, você é o maior, eu sou o menor, ele não queria de jeito nenhum. Aí foi necessário a consoladora falar para ele: qual o motivo que você veio aqui? Tem um entrave na sua vida, que é a sua relação com o dinheiro, e você não consegue falar para o seu pai, né? Você se colocar no lugar de filho e olhar para esse pai, como alguém importante na sua vida, isso vai fazer você mudar. Isso faz você mudar a sua relação com o dinheiro. Você quer continuar a constelação? Será necessário você se colocar nesse lugar de filho pequeno. Todos nós, filhos, somos pequenos. Aí ele respirou e aí ele conseguiu, né? E quem é que estava com aquela dor ali? Era a criança dele, que se sentiu abandonado. O adulto não sentia mais abandono, o adulto sentia raiva, ódio. Mas admitir que o pai fez falta, mas que ele reconhece que o poder do pai está nele, e se ele se redime, se ele se coloca como menor na frente do pai, o dinheiro consegue olhar para ele, né? Porque o dinheiro estava falando para ele. O que que esse dinheiro que não para com ele estava querendo dizer? Falta você incluir alguém para você tomar força para cuidar de mim, sabe? Então quando a gente toma a força dos nossos pais, não olham para eles com pena, com dó, com arrogância, achando que é melhor do que eles, o dinheiro, que é uma força milenar, que quer servir a vida, a nossa vida, a vida de muitas pessoas, quer se sentir útil, ele que pede para a gente ver a utilidade do nosso pai, da nossa mãe, para que a gente possa servir o mundo e para que ele possa vir fazer uma relação mais próxima, verdadeira conosco, né? Está tudo interligado, assim, né? Tudo está interligado. E muitas vezes as pessoas não percebem que a falta do dinheiro ou a quantia de dinheiro, ou o dinheiro que não para, está muito ligado ao amor que a gente tem pelas pessoas que viabilizaram aquilo que é mais importante para a gente. E é simples assim, e ao mesmo tempo é complexo. Se eu tenho algum problema com meu pai, eu preciso resolver para estar bem, né? E se eu não resolvo com meu pai, vem nossos filhos, vem nossas filhas, e elas vão ter, vai ficar de herança para elas resolverem, olhar com amor aí para nossa ancestralidade, né? Deixa eu ver o que a Márcia colocou aqui. O curso transformou a minha vida. Por aqui eu estou aprendendo a olhar para os meus pais de forma amorosa e gentil, né? Legal isso, né, Márcia? Porque quantas pessoas olham para os pais de uma forma amorosa e gentil, mas ao seu, né, às vezes se sentindo maior, achando que querendo organizar a vida dos pais, falando para eles o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que que eu faço, o que que eu não faço. Que eu sei a solução do problema deles. Em algum momento na nossa vida, pode ser que a nossa postura de tomar a frente das decisões da vida deles seja necessária, né? Uma vez que, de repente, eles têm uma doença onde eles precisam de muito cuidado, mas é do nosso lugar de filho, não é? A gente pode perguntar, né? Você deseja, pai, que eu faça isso para você? Como que você se sente se nós fizermos isso, se a gente resolver de tal forma? Percebe? É diferente a gente contribuir com os nossos pais no nosso lugar de filho, e é diferente a gente contribuir no nosso lugar como se fôssemos maiores do que ele. E se a gente se sente maior do que as pessoas que viabilizaram a vida, ela fica olhando para a gente e fala: opa, você não vai agradecer de onde eu vim? Não vai agradecer as primeiras pessoas que disseram sim para você?
eu estou aqui em você, não vai, né? Então, e a vida veio de um lugar muito longínquo, muito poderoso. A gente precisa agradecer, a gente precisa mostrar para as pessoas que é necessário, que é um lugar que a gente precisa olhar a divindade da vida. E quem disse sim essa divindade da vida para que estivesse em nós são os nossos pais, né? Então, se a gente tem uma ótima relação com eles, e a ótima relação não é ser amoroso, não é falar eu te amo todo dia, não, é olhar e agradecer, se colocar nesse lugar de filho, né? Eu assisti uma constelação facilitada pela Sophie Hellinger, inclusive eu fiz parte, né, de algumas constelações, da representação. Semana que vem estarei no Congresso Internacional de Constelação Familiar. Consteladores, vamos lá para o IBCF, pegar essa energia, beber da fonte, né, lá do Hellinger. Em dezembro, Bert Hellinger faria 100 anos também, terá um outro evento em dezembro. Então, eu vi a constelação onde a pessoa falava, ó, dinheiro não para, estou mal de saúde, meu casamento está capengando. Aí a Sophie colocou um representante para relacionamentos, saúde, dinheiro e o trabalho. E aí, quando colocou os pais, ela olhava para os pais, a própria cliente olhava para os pais e falava, eu vou ter que olhar para cá, eu quero olhar para o dinheiro, eu não quero olhar para meus pais. Enquanto ela não olhou para os pais, enquanto ela nos colocou como pequena, e olha que uma constelação facilitada pela Sophie Helling não é uma constelação romântica, não. Enquanto ela nos colocou como pequena, enquanto ela não reverenciou esses pais, os representantes, o dinheiro, estavam definhados no chão sem força nenhuma. Depois que ela fez toda uma reverência, depois que ela reconheceu que o lugar dela, que o pai era daquele jeito porque era o que ele conseguia, e a mãe era daquele jeito, do jeito que ela conseguia. A mãe era dependente e o pai era ausente, né? Não é uma tradição aí, né? Brasileira. E, e aí ela percebeu que o pai não era ausente, né? Nela. Quando ela conseguiu, era tão impressionante quando ela ia tomando, quando realmente ela conseguia reverenciar com muito custo os representantes pareciam que tomavam uma força, uma energia, né? Até eles conseguirem voltar a ficar em pé. Então é isso, né? Cada vez que a gente olha para um lugar na nossa vida que não está legal, talvez é porque a gente está olhando de uma forma inadequada para os nossos pais. E quando eu falo inadequado, não é só amor, né? Às vezes amar demais é inadequado. Querer carregar no colo os pais é inadequado, prejudica. Imagina você saindo para a vida carregando alguém no colo. Isso é prejudicial também para quem é carregado e para quem carrega. Tá? Eu desejo que essas reflexões, essa informação seja algo que você possa fazer de bom aí para a sua vida. Né? Desejo que vocês olhem para o seu pai de uma forma diferente, amorosa. Nós nunca vamos conseguir fazer 300, dar uma volta em torno do nosso pai e falar, eu sei quem é. Talvez nem ele saiba por que que ele tem determinados problemas, comportamentos, né? Talvez nem eles saibam disso. E então, olhar para o pai com amor, o amor que você consegue oferecer, da sua maneira, e ser grato, né? A gratidão aos pais pela vida fortalece a vida, deixa a vida mais leve, mais fluida. Tá bom? Eu agradeço vocês que tiveram aqui nessa live barulhenta hoje. Foi o lugar que eu encontrei. Geralmente aqui fica mais silêncio esse horário, mas é um lugar que eu encontrei para poder falar com vocês hoje. Na terça-feira que vem estarei aqui, quinta-feira que vem não. Na segunda-feira terá workshop, acho que é o 121º workshop de constelação familiar sistêmica online. Tem vagas para constelar, se você quer constelar, se você souber de alguém que quer constelar em grupo, será uma boa oportunidade. E nós vamos falar da nossa relação com os pais. E lá, o gostoso é que a gente faz movimento sistêmico para todas as pessoas que estão lá, para a gente dar essa olhada para o pai. Oi, Edivane, que legal.
Gratidão pela live, foi muito importante para mim. Que bom, que joia. Se quiser conversar, manda um recadinho, a gente marca um horário, sem compromisso, e a gente conversa, tá bom? Então fica o convite para o workshop de segunda-feira. Também estou abrindo vagas para a turma 17 de extensão universitária em constelação familiar sistêmica, curso livre também, né? Às vezes alguma pessoa, não precisa ser extensão universitária, mas pode ser um curso livre. Também tem uma maneira de você participar de uma forma livre, e recebe o certificado do Instituto Sheila Queridos, não recebe da universidade. Então, a universidade tem as suas exigências, né? E venha ver, venha conversar, saber como que é este curso, essa jornada transformadora, como a Márcia falou, a Andrea, que está fazendo, está na turma 16 também, junto com a Márcia. Venha fazer parte desse universo das constelações familiares que tanto tem beneficiado as pessoas. Eu agradeço quem passou, agradeço quem ficou aqui o tempo todo na live. E até breve. Essa live mais tarde também irá para o YouTube. Se vocês quiserem visitar o canal no YouTube, se quiserem visitar o meu site, lá tem um e-book explicando passo a passo sobre o que é constelação, como são as constelações em grupo, e você pode pegar lá, é só registrar e pegar o e-book no site. Qual site, Sheila? www.institutosheila.queridos.com.br, ou se você colocar www.sheilaquerido.com.br, também você chega lá. Toda semana tem blog, toda terça-feira tem um texto no blog, que também é uma reflexão, eu compartilho aqui, se vocês quiserem fazer comentários lá. E em breve, quem sabe, teremos podcast. Tem uma forma aí da gente fazer podcast que ficou bem legal. Serão as próximas novidades. Até mais, gente querida. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais. Beijo.